Na boa, tem líquido melhor que água? Tem não. A aguinha lubrifica, dá aquela refrescada, coisa linda, né? Pô, Pestana, e a aula de conjunção? Vai ficar falando de água? Vamos lá, parceiro, aula de conjunção. Olho na telinha, vamos nessa. Ligado nos 220, vamos que vamos. Agora eu vou falar das conjunções alternativas. As conjunções alternativas podem indicar alternância ou opção ou exclusão. E às vezes pode indicar até mesmo inclusão ou adição. Vamos ver? Vamos lá. Você estuda ou trabalha? Aí a pessoa diz, eu estudo. Você estuda ou trabalha? Aí a pessoa diz, eu trabalho. Então percebe que esse ou dá a ideia de exclusão? Beleza? As conjunções alternativas são aquelas que dão ideia de alternância, exclusão e, às vezes, de inclusão. Vamos ver? Outro exemplo. Ora ele estuda, ora ele trabalha. Percebe a ideia de alternância? Uma coisa ocorre num determinado momento, outra coisa ocorre em outro momento. Então, ora ele estuda, ora ele trabalha. São ideias alternantes, beleza? Daí, conjunções alternativas. Show? Então, ora, essas conjunções são alternativas e indicam de fato alternância. Terceiro exemplo. O estudo ou o trabalho dignificam o homem. Esse ou equivale a e. E ele tem ideia de adição ou inclusão. É uma conjunção alternativa. É uma conjunção alternativa. Mas o valor semântico dele não é de exclusão. Enquanto aqui o valor é de exclusão, aqui o valor é de inclusão. Tá certo? Tranquilo? Então cuidado com o ou exclusivo e com o ou inclusivo. Cuidado com isso. Olha para mim rapidinho. As conjunções alternativas são ou, tipo, ou ele estuda ou ele trabalha. Ora, quer, seja, já, e existem outras, só que não são relevantes dentro desse curso, porque nem todos os gramáticos concordam, há uma polêmica, eu não vou falar delas, até porque também não cai em concurso. Então, fique com essas conjunções e anote as conjunções alternativas, beleza? É sempre bom que você acompanhe a aula de conjunção. Na verdade, qualquer aula que eu der, qualquer assunto, é sempre bom você ter uma gramática do lado para consultar, até para reforçar a informação, beleza? Então, anote as conjunções alternativas que eu falei, tudo bem? Só um detalhe rapidinho, coisa rápida. Alguns alunos já me perguntaram assim, Pestana, eu poderia usar, tipo assim, ó, seja estudando ou trabalhando, ele fica feliz. Os gramáticos recomendam que se você começa com uma conjunção alternativa seja, você deve repetir a conjunção. Então, seja estudando, seja trabalhando, ele está sempre feliz. Beleza? Não misture as conjunções alternativas. Se você começa com uma que vem num par, né, numa correlação, você mantém aquela conjunção. Beleza? Tranquilo? Simples, é simples, né? Tranquilo? Ah, outra coisa que me perguntaram outro dia, achei bacana. Pô, Pestana, e quando tem 3 alternâncias, como é que faz? Você coloca 3 vezes. Quer ver, ó? Quer estude, quer trabalhe, quer male, quer faça comida, quer durma, é um cara feliz. Você pode usar o quer quantas vezes você quiser, beleza? E as outras condições alternativas a mesma coisa. Vamos que vamos, continuando. Agora eu vou falar sobre as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas, como o próprio nome sugere, indicam conclusão ou consequência. Exemplo, ele não passou no concurso dessa vez, por isso terá de conciliar o estudo com o trabalho. Percebe a ideia de conclusão de um fato ou consequência? Então as conjunções conclusivas são aquelas que indicam conclusão ou consequência. Olha para mim rapidinho.
Eu coloquei um exemplo para ilustrar as conjunções conclusivas. Elas são fáceis de identificar. Agora, é aquele velho papo. Você precisa decorar as conjunções. Por exemplo, portanto, então, logo, por isso, por conseguinte, por conseguinte. Tudo junto com o seguinte. Essas conjunções, no caso por conseguinte seria uma locução conjuntiva, e por isso também, essas conjunções são todas conclusivas. Pô, Pestana, como é que você gravou isso? Cara, eu li e comecei a fazer exercícios para fixar. Chegou uma hora que a parada ficou no sangue. Então, conjunções conclusivas, se você quiser anotar, portanto, logo, então, por isso, assim, por conseguinte, são algumas conjunções conclusivas. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos, na batida. Prepara que agora é a hora. Ah, moleque, tive que colocar, né? Não aguentei, mano. Vamos lá. Prepara que agora é a hora. Esse que aqui é uma conjunção explicativa. Por quê que é uma conjunção explicativa? Porque equivale a pois. E vem depois de um verbo no imperativo. Olha o bizuzinho. Fica ligado. Verbo no imperativo, conjunção explicativa depois. Prepara porque agora é a hora. Prepara, pois agora é a hora. Então fica ligado, hein? Quais são as conjunções explicativas? São 4. Porque, pois, que e por quanto. Por quanto, tudo junto, tá? Por quanto, tudo junto. São conjunções explicativas. Fica de olho no porquanto. Assim como fica de olho no não obstante. Porque são conjunções que a gente não utiliza muito no dia a dia. Mas que caem em prova de concurso público. Observe a segunda frase. Seu esforço não será em vão, pois Deus ajuda quem cedo madruga. Observe que o pois aqui é uma conjunção explicativa também, equivale a porque e serve, obviamente, para explicar um fato anterior. Estabelece uma relação de fato e explicação de um fato entre as orações. Agora note esta última frase. Você estudou, terá, pois, sua recompensa. Olha para mim rapidinho. Você tem que tomar muito cuidado com a conjunção pois. Muito cuidado. Por quê? Quando você puder substituir a conjunção pois por porque, ela será explicativa ou causal. Como eu estou falando de explicativa, vamos nos fixar na explicativa. Quando você puder substituir a conjunção pois por porque, ela será explicativa. Mas quando você não puder substituir a conjunção pois por porque, mas conseguir substituir a conjunção pois por portanto, o pois será uma conjunção conclusiva. Ouviu isso? Eu vou repetir. Quando você puder substituir o pois por porque, será uma conjunção explicativa. Quando você puder substituir o pois por portanto, será uma conjunção conclusiva. Esse pois conclusivo está normalmente separado por vírgula. Normalmente separado por vírgula. Beleza? E vem depois do verbo. Ele não vem introduzindo a oração, ele vem depois do verbo. Observe de novo a frase, vem comigo, vai. Você estudou, terá, pois, sua recompensa. Observe que esse pois está entre vírgulas e ele equivale a portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. O pois aqui é uma conjunção conclusiva. Vê se eu não posso substituir por portanto. Você estudou, terá, portanto, sua recompensa. Então, o pois, quando vier entre vírgulas, equivalendo a portanto,
será uma conjunção conclusiva. Por que eu pedi para você tomar muito cuidado com isso? Porque a gente não está acostumado a usar isso na fala e a gente não está acostumado a usar isso na escrita. Quando o cara bota isso na prova, ele derruba um monte de gente. Só que você não vai ser derrubado. Porque você agora tem a informação e eu não quero que você erre uma parada dessa na prova. Continuando a brincadeira, finalmente chegamos às conjunções subordinativas. São 10 conjunções subordinativas. Beleza? Vamos começar então da primeira. A primeira conjunção subordinativa se chama integrante. O que é uma conjunção subordinativa integrante, Pestana? Bom, só existem duas, o que torna mais fácil a situação. Que e se são as duas conjunções subordinativas integrantes. A gente chama de integrante porque o papel dessa conjunção é tornar o sentido e a estrutura sintática de uma oração completos. Ou seja, quando eu digo eu não sei se devo estudar mais, observe que o se tem o papel de ligar esta oração, que está incompleta. Como assim incompleta? Imagina, eu chego para você e digo assim, aí parceiro, eu não sei. Você vai perguntar o que para mim? Ah, você não sabe o quê? Aí eu vou e digo, eu não sei se devo estudar mais. Percebe que esse se está ligando uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai completar a oração anterior. Então, eu posso chamar essa oração de incompleta e essa que vem depois da conjunção integrante de oração completiva. Por que ela é completiva? Porque ela completa a oração anterior. Outro bizu interessante é o seguinte, você substituir toda a oração iniciada pelo se pelo pronome isso. Eu não sei se devo estudar mais. Eu não sei isso. Se você puder substituir toda a oração iniciada pelo se por isso, é porque, de fato, esse se é uma conjunção integrante. Vamos agora ao segundo exemplo. Eu espero que você passe este ano, meu aluno. Note o seguinte. O que é uma conjunção integrante pelo mesmo motivo do se. Ou seja, ele liga uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai completar a oração que está incompleta. Beleza? Observe só, olha para mim rapidinho, quero falar contigo, se liga só. Eu espero que você passe este ano, meu aluno. E espero mesmo, tá? Eu espero que você passe este ano, meu aluno. Imagina se eu chego para você e digo assim, aí parceiro, eu espero. O que você espera, Pestana? Não, cara, eu espero que você passe este ano. Então percebe que a primeira oração, eu espero, está incompleta? Ela precisa de alguma coisa? Qual é o papel da conjunção integrante? O papel da conjunção integrante é ligar essa oração que está incompleta a uma oração que vai completar o sentido dela. Beleza? Tranquilo? De verdade? É por isso que ela é chamada de integrante, cara. É integrante porque ela torna integral, completa a oração que está incompleta. Quando você diz assim, quer ver, ó? Eu comi um arroz integral. O que é isso? Ele é integral porque ele tem todos os elementos do arroz. Ele tem a casca, ele tem o amido por dentro, ou seja, ele tem todos os elementos. Por isso que ele é chamado de integral. Aquele arrozinho branco que a gente come, aquilo não é arroz integral, não. Aquilo é só o amidozinho que vem dentro do arroz. O arroz em si, ele tem... Vou parar de falar de arroz, né? O que tem a ver arroz com classe gramatical? É porque eu estava falando da conjunção integrante, né? E a conjunção integrante é isso. A conjunção integrante serve para tornar integral, completa, a oração incompleta. Beleza?
E tem aquele bizuzinho do isso, não tem? Eu espero que você passe na prova este ano, meu aluno. Eu espero isso, meu aluno. Isso o quê? Que você passe na prova. Então percebe que a conjunção integrante liga uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai completar o sentido da anterior. Tranquilo? Ah, foi fácil essa, hein? Vamos lá, olhinho na tela, vamos que vamos, continuar a brincadeira. Estamos juntos agora, depois de conjunções integrantes, vamos falar das conjunções causais. Falamos das integrantes, vamos falar das causais. Vamos lá. Como estudamos dia e noite, alcançamos o êxito. Ou seja, nós alcançamos o êxito, por quê? Porque estudamos dia e noite. Observe que o como, iniciando essa oração, estabelece uma relação de causa. Por que eu sei isso, Pestana? Por causa da relação, por causa do nexo semântico entre a oração A e a oração B. Leia de novo. Como estudamos dia e noite, alcançamos o êxito. Ou seja, nós alcançamos o êxito, por quê? Porque nós estudamos dia e noite. Logo, a oração A é a causa e a oração B é a consequência. Tranquilo? Portanto, nós diremos que o como é uma conjunção subordinativa causal. Observe agora a última frase desse slide. Ele deixou de estudar uma vez que teve de começar a trabalhar. Então, por que ele deixou de estudar? Porque ele teve de começar a trabalhar. Essa locução conjuntiva é uma locução conjuntiva subordinativa causal. Por quê? Porque ela estabelece uma relação de causa e consequência. Beleza? Tranquilo? Olha para mim rapidinho. Tá olhando? Tá me vendo? Então vamos lá. Quais são as conjunções causais da língua portuguesa? As conjunções subordinativas causais. Vamos lá, vou falar algumas aqui. Porque, como, visto que, já que, uma vez que, dado que, pois que, são algumas expressões, algumas conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas causais. Beleza? Você precisa decorar as conjunções. Pelo amor de Deus, cara, na boa, decore as conjunções. Você vai me agradecer depois de você ter decorado as conjunções. Porque toda prova que você fizer vai haver uma questão de conjunção e você vai pensar assim, caramba, Pestana ficou enchendo o meu saco de tanto falar, decore conjunção. Beleza? Outra coisa, deixa eu falar um negócio aqui contigo. A conjunção como, desculpa, a conjunção como, a gente viu aqui que é causal, né? Não vimos isso? Causal, beleza. Só que a conjunção como não é só causal, não. A conjunção como pode também ser aditiva, lembra? Tanto estudo como trabalho. Lembra disso? É, parceiro. Quer ver outro exemplo? Agora, o como com valor de comparação. Como canta o pai, o filho também canta. Ou seja, o filho também canta como o pai canta. Então, é uma relação entre a maneira de cantar entre pai e filho. Beleza? Cuidado com o como. Cuidado. O como também pode indicar conformidade. Cuidado. Vou te dar um exemplo. Como já havia ensinado, decidiu não falar mais sobre o assunto. Conforme já havia ensinado, não é isso? Cuidado, cuidado. Se você pode substituir o como por visto que,
O como indica causa. Vou repetir, quer ver? Ó? Visto que já havia ensinado, decidiu não falar mais sobre o assunto. Cuidado. Agora eu vou dar um exemplo sério de como conformativo. Eu digo assim, ó. Como mencionou o professor, devemos estudar mais. Conforme mencionou o professor, devemos estudar mais. Beleza? Então, o como, quando ele vai ler a conforme, vai ser conformativo. Quando ele vai ler a visto que, vai ser causal. Beleza? Anota isso, cara. Tudo que eu falar na aula de hoje é mega importante. Não deixa nada passar. Tá bom? Tranquilo? Vou confiar em você, hein? Olha na telinha, vamos que vamos. Só para não passar para o novo slide e eu falar sobre conjunção causal ainda mais, porque eu gosto de ser minucioso naquilo que eu acho importante. O como só é uma conjunção causal quando iniciar o período. Ou seja, se a frase tivesse assim, alcançamos o êxito como estudamos dia e noite, essa frase não estaria de acordo com a norma culta, porque o como só é conjunção causal se e somente se iniciar o período. Não esqueça isso. Beleza? Maravilha. Outra coisa que eu acho uma curiosidade bacana é dizer o seguinte. Você sabia que depois do como, nós podemos usar o verbo no subjuntivo? Olha que feio, mas está certo. É feio, mas está certo. Olha só. Como estudássemos dia e noite, alcançamos o êxito. Pô, Pestana, sério que isso está certo? Parceiro, seríssimo. Estudássemos. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, você pode usar um verbo no modo indicativo ou um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas é bizarro, tu concorda comigo? Como estudássemos dia e noite, alcançamos o êxito. Cara, é muito bizarro, mas também está correto de acordo com a língua culta. Pois bem, esgotei o meu conhecimento. Não esgotei, mas enfim, vamos ficar por aqui, porque já é mais do que o suficiente. Continuando a brincadeira. Agora vamos falar sobre as conjunções, Vamos falar sobre as conjunções comparativas, beleza? Falar um pouquinho sobre elas. As conjunções comparativas são fáceis de serem encontradas porque a ideia de comparação sempre relaciona um ser com o outro. Então fica fácil identificar. Quer ver? Ó? Estudo mais do que você. Esse que é uma conjunção comparativa e observe que essa estrutura é um grau comparativo de superioridade. Concorda comigo? Lembra que a gente viu na aula lá de adjetivo, grau comparativo de superioridade? Então, quando você tiver mais, menos, melhor, pior, maior, menor, e depois a expressão do que ou só o que, esse que é uma conjunção comparativa. Tranquilo? Beleza? Quando você diz estudo mais do que você está querendo dizer o seguinte, estudo mais do que você estuda. É interessante mencionar que o verbo daqui dessa oração, que a conjunção liga, essa oração é essa. O verbo daqui normalmente vem implícito. Beleza? Vamos lá, segunda frase. Viva o dia como se fosse o último dia. Percebe que há sempre um elemento implícito? Então, viva o dia como se fosse o último. Está estabelecendo uma relação de comparação por meio da locução conjuntiva como se. Olha para mim rapidinho. Vamos anotar algumas conjunções comparativas. Como se, assim como, mais que, menos que. Esse que é a conjunção comparativa, tá? Melhor que, pior que, maior que ou do que. Beleza? Esse que é uma conjunção comparativa.
tal qual, por exemplo, o filho age tal qual o pai. Tal qual é uma locução conjuntiva comparativa. Beleza? Existem outras, como por exemplo, feito. Ele age feito louco. Ele age como louco. Feito aí seria uma conjunção comparativa dentro desse contexto específico. Tranquilo? Beleza? Temos também a relação de comparação por igualdade. Ele é tão inteligente quanto ela. Ele é tão inteligente como ela. Lembra essa estrutura tão, quanto, tão, como? Do comparativo de igualdade? Lá em grau de adjetivos. Lembra disso? Então, esse quanto e esse como, de novo, são conjunções comparativas. Cara, não tem jeito. Ou você decora conjunção, ou eu vou aí na tua casa, meu parceiro, botar isso na tua cabeça. Vai por mim. Olho na telinha, vamos lá. Continuando a brincadeira. Falar aqui sobre mais conjunções subordinativas. Por pior que estejam seus estudos, não desista. Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Essas conjunções são chamadas de conjunções concessivas. Quando eu tenho por mais que, por menos que, por melhor que, por pior que, por maior que, por menor que, quando eu tenho essas expressões, eu espero que você tenha anotado isso, essas expressões são locuções conjuntivas concessivas. Anota isso. O que são conjunções concessivas, Pestana? São conjunções que estabelecem uma relação de oposição, de ressalva. Por exemplo, por pior que estejam seus estudos, não desista. Então eu estou pedindo para o cara não desistir por pior que estejam os estudos dele. Então a concessão trabalha uma relação de oposição, em que a concessão é uma informação que não chega a anular o fato da oração principal. Em outras palavras, por pior que estejam os seus estudos, dá mal vontade de falar, né? Para de estudar. Não, mas por pior que estejam os seus estudos, não desista. É como se fosse um obstáculo. Por pior que estejam os seus estudos, obstáculo. Não desista. Incentivo. Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Ou seja, em tese, o trabalho atrapalharia o cara nos estudos. Só que ele vai e diz, conquanto eu trabalhe, é um obstáculo. Nunca paro de estudar. Percebe a relação de oposição entre a oração A e a oração B? Percebe a relação de oposição? Então, conquanto é uma conjunção concessiva, por pior que é uma conjunção concessiva, porque estabelece uma relação de oposição, de contraste entre ideias. Beleza? Olha para mim rapidinho, para fechar a aula de hoje, porque não vai dar tempo de continuar. Eu quero te falar um negócio. As conjunções concessivas são as conjunções que mais caem em provas de concursos públicos. Beleza? Então, decore as conjunções concessivas. Vou falar algumas aqui. Embora, malgrado, com L, tudo junto, M-A-L-G-R-A-D-O. Malgrado. Pô, feião malgrado. É verdade. Embora, malgrado, conquanto, que a gente viu aqui, tudo junto, ainda que, mesmo que, nem que, se bem que, posto que, o posto que não é causal, pelo amor de Deus. O posto que é concessivo, beleza? Não esquece isso, hein? Pelo amor de Deus. Outra coisa interessante para falar para vocês. Quando você tem a conjunção embora, ou conquanto,
ou malgrado, o verbo que vier do lado sempre estará no subjuntivo. Agora, se você tiver ainda que, mesmo que, posto que, o verbo pode estar no subjuntivo ou no indicativo. A recomendação é o verbo no subjuntivo. Beleza? Mas, com ainda que, mesmo que, posto que, você pode colocar o verbo depois no indicativo. Tá certo? Eu vi uma questão disso no ano passado da FCC. Gerou uma polêmica absurda a questão. Eu coloquei na minha gramática para falar um pouco sobre isso e fundamentei dizendo que está certo. Então fica ligado, hein? Fica ligado. Existem pequenos detalhes que às vezes algumas bancas trabalham. Elas não querem nem saber. E como eu sou um cara minucioso, onde eu acho que eu tenho que ser minucioso, eu estou falando isso para você, anota essa parada. Então vamos lá. Embora, malgrado, com quanto? Verbo no subjuntivo. As outras conjunções concessivas podem ter verbo no indicativo ou no subjuntivo. Apesar de que também é uma locução conjuntiva concessiva, a recomendação é que haja um verbo no subjuntivo depois. Beleza? Já extrapolei meu tempo, enfim. Na aula que vem eu termino conjunção e vida que segue, hein? Beijo no coração, Brasil.